Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Andressa e venho falar para vocês hoje um pouco sobre as inovações tecnológicas da colheita florestal. Bom, para isso eu vou fazer uma breve caracterização do setor florestal brasileiro. Em seguida, vou fazer uma caracterização do meu objeto de estudo, bem como sua principal aplicação na colheita. E por fim, eu vou sintetizar isso tudo em um breve resumo. As palavras-chave do meu trabalho são setor florestal, gêmeo digital, apontamento e fluxo de dados. E no decorrer do trabalho, vocês vão entender porque essas são as palavras que decidi colocar em evidência. Mas vamos lá. O setor florestal brasileiro é um setor bem impactante, e isso já é de conhecimento de todos. Mas em 2019, a indústria de base florestal fechou o seu saldo na balança comercial com 10,3 bilhões de dólares, o que implica dizer que é o segundo melhor resultado dos últimos 10 anos. E a sua exportação bateu a casa de 4,3%, movimentando cerca de 11,3 bilhões de dólares. É bastante relevante, mas vamos falar em termos de geração de rendas e emprego. No ano passado, foram gerados cerca de 3,75 milhões de empregos diretos, indiretos e de efeito renda, que tem relação com os programas de fomento, os benefícios dos colaboradores externos, além das negociações florestais. Enfim, até 2023, existe perspectiva de movimentação de cerca de 35,5 bilhões de reais na economia brasileira, com a ampliação e criação de novas fábricas de celulose, celulose solúvel, carvão, enfim, toda a base florestal, ampliação das áreas de plantio e a movimentação, né, disso a partir da criação de viveiros. É importante ressaltar. Bom, 2001, uma odisseia no espaço. Isso impactou, né, muitas pessoas, porque como era possível que um astronauta se comunicasse com um supercomputador gerenciador de todas as informações? Bom, esse é o princípio dos gêmeos digitais. E isso, olha só quantos anos. Hoje, essa perspectiva é mais realista e a gente pode aplicá-la na colheita florestal. Vamos falar um pouco melhor disso? Bom, o que é um gêmeo digital? O gêmeo digital é uma tecnologia que virtualiza um ambiente de trabalho ou um espaço físico. E isso serve para que a organização consiga simular diferentes cenários e otimizar seu produto, gerar valor agregado ao seu negócio. Isso ela vai fazer através desses inúmeros cenários que eu falei anteriormente, porque ela vai verificar quais são as falhas, quais são as potencialidades, quais são os pontos de melhora. Isso tudo através dessa virtualização dos sistemas pelo gêmeo digital. E foi isso que eu tentei sintetizar nessa coluna direita. Bom, os gêmeos digitais, eles seguem várias vertentes, né? Uma dessas vertentes é a vertente dos produtos, que é quando o gêmeo digital, ele dá início logo no estágio inicial de definição de um produto. Vamos usar como exemplo a indústria automobilística. Quando ela vai desenvolver um protótipo de um carro, ali o gêmeo digital já se insere, favorecendo a criação desse gêmeo digital, favorecendo a criação deste produto, que com certeza vai ser todo trabalhado para evitar as possíveis falhas daquele sistema. Além disso, existe o gêmeo digital de produção, que envolve todos os aspectos de produção no ambiente virtual. Isso ele vai projetar todo aquele cenário com antecedência, por meio de geração de códigos PLC e do comissionamento virtual. Isso vai permitir que as correções dos erros sejam feitas antes da realização efetiva, da chegada em campo. E isso é bastante pertinente nesse cenário atual. Além disso, o meu trabalho, o objetivo é falar sobre o gêmeo digital de desempenho, que é alimentado com dados operacionais dos produtos e que permite o monitoramento constante desse dado, por meio da geração de indicadores e integrados com outras plataformas que podem favorecer a melhoria contínua. Bom, a partir disso, que a gente já entendeu então, vamos falar quais são os principais benefícios do gêmeo digital. Ele é consistente em eficácia, uma vez que ele não se prende à simulação, mas para simular, ele faz uma virtualização dos dados. Então, a gente trabalha com os dados reais em uma plataforma virtual. E isso minimiza as taxas de falhas, uma vez que
Essas falhas que poderiam ocorrer porventura, elas já são previstas e corrigidas antes da realização do trabalho. Encurta os ciclos de desenvolvimento, logo as ferramentas de qualidade que a gente está habituado, como o método de Make, o PDCA, essas ferramentas elas vão ser encurtadas e o projeto vai ter um tempo menor e vai gerar novas oportunidades de negócio. Por isso, a gente percebe uma vantagem na competitividade duradoura, uma vez que os problemas, as falhas, elas são previstas antes de serem realizadas, são previstas e corrigidas, e isso vai favorecer todo o sistema, né, a integração de todo o sistema. Bom, aqui nós temos principais pontos, né, que podem ser abordados com a utilização dos gêmeos digitais, como, por exemplo, a reprodução virtual de um sistema, o relacionamento entre colaboradores e tarefas, a adição de períodos de tempos necessários para a realização de tarefas, como, por exemplo, a manutenção preventiva, análise de processos e dados logísticos, testes, né, de ergonomia, de montagem, linha de produção, bem como a integração com outras formas de tecnologias. Isso através do design do produto, da produção, da colheita, enfim. São tecnologias adaptáveis entre si. Na colheita florestal, a gente entende que o gêmeo digital é a soma de inúmeras tecnologias, sendo elas a inteligência artificial, que vai processar, junto com a aprendizagem da máquina, os grandes dados, os grandes volumes de dados que vêm da colheita, né? Como os dados de máquina, os dados de colheita das toras, qual é o comprimento da tora, se atingiu o comprimento-alvo, índice de sujidade, enfim. Isso tudo pela computação em nuvem vai gerar o gêmeo digital. E a aplicação do gêmeo digital de desempenho, ela está relacionada com a obtenção desses dados em campos por meio de sensores, que são outra tecnologia, mas que estão atrelados à tecnologia do gêmeo digital. Enfim, esses dados eles serão armazenados em nuvem e em seguida processados pela inteligência artificial. Enfim, eles serão publicados em formas de indicadores e permitirão a melhoria contínua por meio da análise desses dados e posterior correção em campo, mantendo o ciclo de Make, o ciclo PDCA. Bom, em resumo, os gêmeos digitais eles são um passo a mais no desenvolvimento de modelos. Modelos esses que são virtuais e aplicáveis em diversos contextos, né? Da fábrica ao campo. E na colheita florestal específica, existem inúmeras potencialidades. Entre elas, a questão da ergonomia, que é possível de ser controlada, uma vez que o operador fica muito tempo sentado. A questão dos indicadores de produtividade e da operação, que é possível perceber o EO, IU, enfim, todos esses indicadores, né, que a gente está habituado na colheita, índice de sujidade da madeira, como está sendo a deposição da madeira em cima dos travesseiros, enfim, toda essa questão, além da manutenção preventiva. Então, todos esses dados eles vão ser utilizados, né, por meio do gêmeo digital. Bom, gente, esse é o meu trabalho. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu espero ter esclarecido um pouco mais essa questão dos gêmeos digitais.